Hoje, Salmo 32. Vamos lá ver o que está falando aqui. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram com o sereno, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tá com eco. Opa, voltando aqui, vamos ver se melhorou o eco aí, irmã Delma. Obrigado que a senhora falou, tá bom? Vamos dar uma mexida aqui. Aqui, ok. Tá bom, se voltou o eco, a senhora me avisa, tá bom? Que daí a gente dá uma mexidinha aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor esteja nos dirigindo, que o Senhor esteja nos ensinando e que a Tua palavra, Senhor, possa ter efeito no nosso coração. Que nós possamos aprender de Ti e tomar os passos que o Senhor exige de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, este texto de Salmo, ele é um texto muito interessante, porque ele trata de uma confissão de algo errado na vida. Uma confissão de algo que aconteceu errado na vida. E olha, gente, o que nos dá alívio na caminhada cristã, o que nos dá um amor pelas coisas de Deus, é quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos a Deus. Oh, meu irmão, como é difícil a caminhada cristã com pecado escondido, com coisas erradas em nossa vida, com coisas que estão atrasando a nossa caminhada.
Como é difícil ter uma alegria no Senhor ou na comunhão dos irmãos quando estamos com pecado em nossa vida, quando erramos e não queremos admitir, quando estamos querendo uma palavra bonita para um pecado que cometemos, que machuca, que fere o coração de Deus. É muito difícil. É muito difícil porque Deus é o doador da vida, Ele é quem cuida de nós, e quando nós pecamos sobre qualquer natureza, nós pecamos contra Deus. Nós não pecamos unicamente contra as pessoas que estão ao nosso redor, nós pecamos contra Deus, nós ferimos os sentimentos de Deus, nós quebramos os estatutos de Deus. Então, independentemente, por qualquer pessoa que você tenha cometido um erro, um pecado, você pecou primeiro contra Deus. Eu pequei primeiro contra Deus. Então eu preciso me retratar com Deus para que eu possa ter uma comunhão plena na presença de Deus. Eu não terei uma comunhão na presença de Deus enquanto o meu pecado não for confessado. E esse texto aqui, Salmo de Davi, ele fala muito sobre essa confissão. Ele fala muito sobre esse acerto de contas. Ele fala muito sobre acertar a nossa vida na presença do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sofreu essa situação e aqui nesse salmo ele descreve como ele se sentia quando ele estava escondendo o pecado, quando ele estava querendo fugir da presença de Deus para não ter que acertar. Não tinha para onde fugir. Eu sei que eu e você gostamos de pensar em Deus. Para onde fugirei do seu espírito? Quando fala no Salmo 139, dizendo que Deus está em todo lugar, nos protegendo, cuidando de nós, a sua mão poderosa está sobre nós, e isso não é uma mentira. Mas quando eu e você pecamos e ferimos os princípios e os estatutos de Deus, nós também estamos com a mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Eu preciso falar com Deus. Lá em Coríntios, fala que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo, toda a raça humana, porque todos pecaram e destituídos estão da glória e da graça de Deus. Então Jesus ele teve que vir aqui para reconciliar eu e você com Deus Pai. Jesus ele veio aqui e ele teve que carregar sobre ele o peso que eu e você deveríamos carregar para reconciliarmos com Deus Pai. E quando eu entendo que Jesus carregou o meu preço, que eu consigo ver o peso do pecado que eu carrego e eu entrego tudo para Jesus, eu sou aliviado. Mas quando eu estou numa caminhada, sem olhar para Deus, sem ter uma consciência de que Deus existe, fazendo coisas erradas que Deus não se agrada e achando que aquilo ainda é certo, meu irmão e minha irmã, eu ando pesado. Eu não consigo dormir. Olha o que o Davi fala. Feliz aquele homem cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Sabe quando o homem é feliz? Não é quando ele ganha na Mega Sena, não é quando ele está bem de saúde, mas é quando os pecados dele são perdoados por Deus, quando ele consegue se arrepender da maldade que cometeu. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas talvez pensam que o fato de estar entrando num prédio com uma placa de uma igreja, então ele já está em plena comunhão com Deus, que ele não precisa mais pedir perdão para Deus, porque ele já vai naquele lugar que ele julga santo. Isso não é verdade. A Bíblia diz que feliz é o homem cuja maldade foi perdoada, porque Deus é quem perdoa, não é prédio.
E sabe o que que acontece aqui? Olha só. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Aí, essa parte aqui da fala de Davi, ela é uma parte muito interessante, porque Davi fala o seguinte: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Meu irmão e minha irmã, o sublime da caminhada cristã não é o fato de não pecar. Não é porque você não peca, é porque você consegue se arrepender dos seus pecados. É porque você consegue falar para Deus: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz hoje. O extraordinário da vida com Deus não é não pecar, mas é pecar e se arrepender. Porque a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha o coração dele perto do coração de Deus, ele conseguia sentir um amor extraordinário pela pessoa de Deus. Só que este mesmo homem, Davi, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, ele mentiu, ele fez diversas coisas erradas contra o próprio Deus que o cuidava e o protegia. E quando ele foi confrontado pelo profeta, ainda demorou para cair a ficha que era ele que estava fazendo a coisa errada. Mas quando ele consegue olhar para o próprio pecado e para o próprio erro, meu irmão, ele começa a falar o que acontece com ele. Enquanto eu não confessei, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, tendo que esconder o pecado do reino, tendo que esconder o pecado das pessoas, tendo que fingir que estava tudo bem quando não estava. Meu irmão, Deus amava e ama muito Davi, mas agora Davi, ele estava distante de Deus, porque ele estava com o pecado e com o sangue nas mãos. Talvez eu e você não chegamos a matar uma pessoa, mas talvez o pecado que nós cometemos nos deixa com as mãos sujas. Ao invés de confessarmos a Deus, ao invés de fecharmos a porta do nosso quarto, nos ajoelhar no chão e disser: Senhor, eu pequei e eu pequei contra ti, me perdoa, restaura a minha comunhão, ó Deus. Não, eu fico carregando. Eu fico carregando. E sabe o que ele está falando? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando de dia e de noite, meu irmão. Sabe quando você faz uma coisa errada e ao invés de você chegar e pedir perdão para Deus, você fica com remorso, se condenando pelo que você fez e às vezes comete até uma coisa terrível em função daquele pecado? Deus não está pedindo isso. Ele está dizendo: William, confesse o seu pecado. William, converse comigo. Eu já sei tudo o que você está fazendo. Eu conheço todas as suas obras. Venha reconciliar-se comigo. Eu já mandei o meu filho para que você pudesse ter uma comunhão plena e perfeita. Mas ele fala: enquanto ele não confessava o pecado dele, ele ficava chorando o dia inteiro. Ele ficava desanimado, ele ficava desmotivado. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão.
Ô meu irmão, será que você está desmotivado? Será que você está sem ânimo, sem perspectiva do futuro, porque tem algum pecado atrapalhando a sua caminhada cristã? Será que você não consegue sonhar porque tem algum pecado que está atrapalhando a sua caminhada cristã? Será que você não consegue sair do lugar porque tem algum pecado atrapalhando a sua jornada? O pecado, ele traz medo, culpa e vergonha. Medo, a pessoa tenta se esconder de Deus. Culpa, ele se sente uma culpa terrível pelo que ele fez. E vergonha, ele não quer se apresentar por causa do que ele fez. Quando a pessoa é perdoada por Deus, essas coisas desaparecem. Porque quem é o juiz é Deus. Quem é nosso advogado é Jesus. Ele é quem nos perdoa. Você pode ir a Ele, meu irmão. Você pode ir a Ele e ser perdoado, e ser restaurado, e ter uma vida novamente na presença do Senhor, e ter perspectiva, e ter ânimo, e ter esperança. Talvez você cometeu alguma coisa errada e você está carregando aquilo já faz algum tempo e você poderia brilhar, você poderia explodir, você poderia abençoar, animar e motivar pessoas, mas por causa daquele pecado, você está chorando de dia e de noite, como Davi fala, você está se arrastando pelo chão, você está caminhando sem alegria, porque você está com um fardo terrível sobre as suas costas. Ah, meu irmão, como é ruim quando eu não consigo confessar o meu pecado. Sabe, você vai no mercado e você já deve ter feito isso, né? A pessoa te dá o troco errado. Dá o troco errado para você. Era para ela te dar uma nota de, vamos dizer aqui, uma nota de 5 e ela te dá uma nota de 20. E você sabe que vai fazer falta no final do dia, quando ela for fechar o caixa, mas você olha ali e você pensa, puxa vida, olha só, o mundo é dos espertos, quinzão a mais aqui, ó, agora eu tô bem. E você vai para casa e de repente aquilo fica batendo na sua cabeça. Tec, tec, tec. William, o que você está fazendo? Esse dinheiro não é seu. Você deve devolvê-lo. William, o que você está fazendo? E aí você vai para sua casa e você fica com aquilo batendo na sua cabeça e você pensa, não, amanhã eu vou ter que voltar lá e devolvo. Aí amanhã você vai, você chega de novo naquele caixa do supermercado, do banco, seja de onde for, e você devolve aquele dinheiro e sabe o que acontece? Alívio. Você volta a ter motivação da vida porque você fez a coisa certa. Sabe quando você está dirigindo no trânsito e de repente vem uma situação para você, uma pessoa fecha você e xinga você e vai embora e você fica bravo e briga também com a pessoa e você não viu mais a pessoa e foi embora. Não tem como você ir atrás dele, aí você vai para sua casa. Aí quando você chega na sua casa, você fica pensando: puxa vida, o que eu fui fazer? Eu não deveria ter agido daquela forma. Olha que coisa feia. Aí você abaixa a sua cabeça no seu travesseiro, ou encosta a porta do seu quarto, ou encosta no seu banheiro e fala: Pai, olha o que eu fiz, sendo teu filho, eu pequei, me perdoa. Não tem mais como você achar aquela pessoa, ela já foi embora. Você não vai mais ver ela, mas o seu pecado é contra Deus, e Deus te perdoa, e Deus restaura a tua esperança, e você tem novamente a comunhão com Deus, e você caminha de novo. Sabe? Quando você está caminhando na rua, ou você está caminhando no seu trabalho, dependendo do lugar que você trabalha e tem muitas pessoas, e você esbarra com alguém que você, pô, que cara folgado, esse aqui é o meu lugar. E você sabe que a pessoa realmente não viu, ela fez sem querer. E aí você fica com aquela angústia, com aquela raiva, com aquele peso no seu coração, e de repente você vai e conversa com o pai. Pai,
eu estou chateado. Pai, eu pequei. Me perdoa, pai. Ele fala: meu filho, você está perdoado, vai embora. Fica tranquilo. E você encontra novamente aquela pessoa e você fala: puxa, perdão por aquele dia. Ele fala: William, não tem problema, tá tudo bem, vamos continuar a nossa caminhada. De dia e de noite tu me castigaste. Sabe quem que estava castigando Davi? Era Deus, meu irmão. Deus estava pesando, porque não há espaço para a falta de arrependimento na vida do cristão, independente de qual denominação você seja. Eu não falo com fulano porque fulano não fala comigo. Calma, irmão. Calma. Peraí. Dê espaço para a pessoa. Cumprimente. Converse com o teu pai a respeito dessa situação. Não carregue esse fardo desnecessário. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no verão. Você tem saúde, você tem uma vida, você tem dinheiro no bolso, vamos colocar assim, você tem a sua família em ordem, mas você está desmotivado por algum pecado que você cometeu. Oh, meu irmão, confessa. Fecha a porta do seu quarto, segue as instruções que o teu pai está falando para você, para que você possa continuar a caminhada da vida com alegria. Um crente sem alegria, parafraseando um pastor que da igreja lá de Pinheiros, é um crente sem vida. Um crente sem alegria é meio complicado. Um crente carrancudo, com a cara fechada, carregando um peso sobre os ombros. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Oh, meu irmão, quanto tempo você tem gastado em oração? William, quanto tempo você tem gastado em oração? Colocando todos aqueles problemas ou todas aquelas faltas de perdão que você tem tido. Quanto tempo você tem dedicado para ouvir o que o teu pai fala para você? Quanto tempo? Para saber o que o teu pai quer de você. A força do cristão, a força da igreja é a oração. Ouvindo um pastor esta semana, ele estava falando: pastores amigos, eu falo a vocês, a força da igreja é a oração. Pastor Isaías nos acompanhando, homem de oração, né? Lembro de você quando falo em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Oração, meus irmãos. Oração. Pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Como diria, o pecado tem nome. Perdão por brigar com fulano, perdão por enganar ciclano, perdão por não me perdoar, perdão por não te buscar. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a sua salvação, porque tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo, meu irmão e minha irmã. Que dificuldade é para nós se não podemos ser ensinados por Deus, se não podemos ser orientados por Deus, se não podemos ser disciplinados por Deus, meu irmão. Quão triste é para uma pessoa que não se deixa ser ensinado, para uma pessoa que não se arrepende. É muito triste porque você não irá aprender. E sabe uma coisa que eu gosto de falar? Meu irmão,
Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui no caminho que nós devemos andar. Nós temos essa palavra, ok? Então eu devo obedecer o que está na palavra. E a palavra diz que eu devo obedecer às autoridades que são colocadas perante mim. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas que falam que tiveram visões individuais a respeito de Deus, sem estar debaixo de uma liderança, de uma autoridade. Quanta independência, meus irmãos! Quanta independência! E eu me pergunto, e eu pergunto a você: Deus está se revelando para pessoas que não se submetem à autoridade? O próprio apóstolo Paulo, esperando na igreja de Antioquia, para que Deus mostrasse através do Espírito Santo para os líderes da igreja que Paulo deveria ser usado. Como, amados irmãos, eu posso ouvir a voz de Deus se eu não consigo me submeter a autoridades que Deus tem colocado sobre mim? É muito difícil, se não impossível. Mas eu não concordo. Tudo bem, meu irmão. Não precisa concordar. Mas você deve se submeter às autoridades que estão sobre você. Oh, meu irmão, eu tenho tanto medo de tomar decisões sozinho. Ah, como eu tenho medo. Porque eu temo a Deus. E a palavra de Deus diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Só que lá em Jeremias também fala que muitas pessoas vão procurar conselhos que eles querem ouvir, porque eles não querem ouvir os conselhos que vêm dos profetas de Deus ou das pessoas que Deus coloca, por causa que eles não querem ouvir coisas contra eles. Quando o profeta Natan ele chega para confrontar Davi, ele fala assim, ó: Tu és o homem. Esse homem que pegou a ovelha daquela única pessoa que só tinha uma ovelha e matou. Você é o homem. E aquele homem que tinha mentido, que tinha assassinado e tinha cometido adultério, aquele homem se arrepende. E aquele homem consegue sentir o livramento do Senhor por causa que ele confessou o pecado dele. Não tinha mais como trazer Urias à vida novamente. Ele ia sentir aquele peso, mas ele sabia que o Senhor do universo o havia perdoado. O havia perdoado, ok? Não seja sem juízo como o cavalo ou como a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Sabe, Balaão, um dos profetas que estava querendo falar contra o povo de Israel, ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele não queria ouvir a voz de Deus. E ele estava tão chateado, que ele começou a espancar a mula dele. E de repente a mula dele vai e começa a falar com ele. A Bíblia está dizendo aqui, olha, William, não seja como a mula, não seja como o cavalo, e não ouve. E sabe o que eu acho interessante? Que ele fala assim, ó, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero fazer o que Deus está mandando eu fazer. E sabe o que Deus faz? Ele coloca uma situação para que eu possa mudar o curso da minha vida. Como diz lá em Hebreus, não há filho a quem o pai não disciplina.
Todos os que Deus recebe, ele disciplina. Se você está sem disciplina, é porque você não é filho, você é um bastardo, você não é filho. Então, se você é filho de Deus, quando você está andando errado, Deus, ele coloca uma situação na sua vida para você ir para o caminho certo. Talvez ele pega um cabresto ou uma rédea, né, o cabresto, que machuca a boca do animal para que ele possa olhar para o caminho certo. Será que eu e você precisamos que Deus coloque cabrestos na nossa boca com rédeas para que nós possamos confessar nossos pecados, para que nós possamos acertar nossa vida na presença de Deus, para que nós possamos voltar para o caminho de Deus, para que nós possamos sonhar novamente, para que nós possamos nos alegrar novamente, para que a nossa vida possa fazer sentido novamente. Oh, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele falava assim, ó, como é difícil. Não, Jesus falando para ele, como é difícil ficar dando coice na arguilhada. Como é difícil ficar dando coice na arguilhada. O apóstolo Paulo, ele saiu e ele queria matar os crentes. Quando eles apedrejaram o Estevão, a Bíblia fala que Paulo estava lá. E depois daquele episódio, ele vai e ele pede autorização para os líderes religiosos para matar pessoas, para destruir a vida de pessoas que serviam a Jesus. Só que quando aquele homem, ele tem um encontro com Jesus, meu irmão e minha irmã, toda aquela potência que era para destruir as pessoas que seguiam Jesus, agora era para levar a vida de Jesus para aqueles que não tinham esperança. O que aconteceu com você quando você se arrependeu, meu irmão? Não aconteceu nada? Você continua da mesma forma? Não teve mudança nenhuma? Você continua a mesma pessoa, vivendo a mesma vida? Será que em algum momento você se arrependeu de verdade? Será que o seu coração pesa quando tem pecado? Ou, tanto faz, a vida é assim mesmo, pastor. Não é fácil, né, pastor? Pesa. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Eles cercaram a cidade de Samaria, 170.000 soldados. Eles iam destruir a cidade. A cidade estava em pranto, já fazia 3 a 5 anos. O povo ia destruir aquela cidade. E sabe o que aconteceu? Um anjo do Senhor, ele veio durante a noite e ele matou 173.000 soldados inimigos. Quem é o teu inimigo? Eu gostaria, e eu sei que você gosta, de ouvir que Deus vai lutar contra o teu inimigo e vai te dar vitória, e ele vai. Mas enquanto você não confessar o teu pecado, você vai ficar carregando este peso e não irá poder desfrutar do livramento do Senhor. Deus pode até trazer livramento, mas você não vai desfrutar, porque você ainda está carregado e pesado. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. O que protege aquele que confia em Deus não é a sua inteligência, é a sujeição. Lembra de ontem? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, se sujeita a Deus,
se sujeita aos oráculos de Deus, se sujeita à voz de Deus, e Satanás, os demônios, fugirão da sua presença. Se transformarão em ratos na sua presença, porque o seu poder não está em você, está na poderosa mão de Deus, a qual você está debaixo, porque você consegue enxergar quão pecador você é e quanto você precisa da misericórdia de Deus. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque verão a Deus. Sabe, meu irmão, no julgamento, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, porque eu sei como eu sou pecador. Eu tenho muito medo de proferir um julgamento contra qualquer pessoa, seja ela qual for, porque eu sei como é a minha vida. Só que uma coisa eu sei, meus irmãos, quando eu me coloco debaixo da poderosa mão de Deus, quando eu confesso os meus pecados para Deus, Deus faz a justiça dele. Deus me traz as palavras de sabedoria, mas enquanto eu não me coloco sob a poderosa mão de Deus, enquanto eu não confesso o meu pecado, enquanto eu não me arrependo, eu vou ficando velho, vamos dizer assim. Eu vou ficando pesado, eu vou ficando carregado, sem motivação de continuar a vida, por causa do meu pecado. Quando confessei-te o meu pecado, o meu vigor se tornou, voltou, eu me alegrei. Tá triste? Tá pesado? Fecha a porta do quarto e fala: Senhor, eu pequei. E eu pequei contra o Senhor. Me perdoa? E ele dirá: meu filho, você está perdoado. Vai embora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Senhor nosso Deus e Pai, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco. Se tem pecados em nossa vida, que o Senhor esteja nos mostrando, para que nós possamos consertar, para que nós possamos acertar, ó Pai, e que nós possamos ter uma vida plena e alegre na sua presença. Ó Deus, esteja nos ensinando a não ter medo e nem vergonha do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos limpa e nos purifica. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Gente, boa noite aí para o pastor Isaías, né, pastor? Deus abençoe a sua vida. Boa noite para Tamires. Boa noite para o Valdeci Gonçalves. Boa noite aí para Jéssica e para o Lírio. Boa noite para o pastor Edmilson. Deus abençoe a sua vida. Boa noite para o Diogo, para o Arão. Um grande abraço para você, Arão. Dona Jussara, boa noite para a senhora também. Dona Edileia. E os demais que... Boa noite, irmã Delma, Deus abençoe você também. E os outros eu já falei, boa noite também, Ivan. Gente, se você quiser e tiver algum pedido de oração, coloca o pedido aí, a gente vai estar orando para você daqui uns minutinhos, tá bom? E pode estar escrevendo aí o pedido que você tem. Enquanto isso, vamos escutar um pouquinho de música.